Olá, gente, graça e paz, verdade aqui, tudo bom? Se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? Essa é uma pergunta um pouco estranha, eu sei. Quando eu faço evangelismo com alguém, eu começo por essa pergunta. Por que eu começo por essa pergunta? Porque essa realmente é uma das perguntas mais importantes da nossa vida. Em que sentido? Porque a depender da resposta que nós dermos a essa pergunta, isso impactará o restante da nossa vida e até a eternidade, né? A eternidade, porque na verdade a gente vive aqui 80 anos talvez, se muito, mas 80 anos frente à eternidade não é nada. Então eu queria deixar para vocês uma pequena reflexão a respeito desse assunto. E eu acho interessante porque outras religiões, ou filosofias, elas dão outras possibilidades de resposta a essa pergunta. Na verdade, o cristianismo, ele delimita as possibilidades de vida após a morte ao céu e ao inferno. Na verdade, a vida eterna e a morte eterna, né? Mas existe, por exemplo, o materialismo, os ateus, eles creem que tudo se acaba aqui. É só essa vida mesmo, é o aqui e o agora. Algumas religiões orientais que creem na possibilidade de você reencarnar e após sucessivas vidas ir aperfeiçoando o seu espírito até atingir o céu, enfim, um estado de perfeição. Mas eu acho interessante porque Efésios 2,6 diz o seguinte, e eu gosto de apontar sempre para a palavra de Deus para que não fique só minha opinião é irrelevante. Mas vamos lá ver os textos da palavra de Deus. Eu separei alguns aqui para a nossa reflexão. Efésios 2, verso 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele que é salvo, e nós vamos entrar mais nesse assunto, ele vai morar com Cristo no céu. É interessante porque em determinado momento Jesus ele fala a respeito de um rico e do Lázaro, que alguns até consideram como parábola. E você vê que a realidade ali é só dois caminhos. O Lázaro vai para o seio de Abraão, representando o céu, e o rico, e não é só pelo fato de ele ser rico, obviamente, mas eu não vou entrar no mérito aqui, mas ele vai para um lugar de sofrimento, de tormento, de chamas, né? E o inferno também é descrito na Bíblia em muitos locais. Eu vou citar apenas dois textos aqui, Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 diz assim: Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio a enxofre. Esta é a segunda morte. Então, perceba que ele está falando aqui do lago de fogo. O lago de fogo é o destino final de todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Porque no final, até o próprio inferno será lançado nesse lago de fogo, tá certo? Esse é o lugar de condenação eterna. E no próprio livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15, diz assim: Então a morte, que é justamente o que eu estava falando, então a morte e o Hades, ou seja, o inferno, foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, as duas realidades de céu e inferno são muito claramente descritas nas Escrituras, né? E como nós somos cristãos, o cristianismo acredita no céu e no inferno. Mas vamos lá em Hebreus 9, 27 a 28, o que diz o texto? Hebreus 9, 27 a 28. Eu falo esse texto de Hebreus 9, 27 a 28 justamente porque, segundo o cristianismo, só há duas escolhas, céu e inferno, duas opções. Não há essa oportunidade de ficar vindo e voltando em repetidas reencarnações. Nós só temos essa vida. Na verdade, Deus nos dá inúmeras oportunidades de arrependimento, de reflexão, de mudança de vida. Cada dia, 365 dias por ano, durante muitos anos. Então não há que se falar de, porque só tem uma oportunidade e eu preciso de outra vida para não. Nossa vida já tem oportunidades mais do que suficientes para arrependimento e conversão. Mas Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas,
e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. Então é importante ressaltar que nesse texto fala muitas verdades, eu não vou me estender, mas fala que aqui, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, não há essa história de ficar repetindo múltiplas encarnações, né? Múltiplas vidas. Mas perceba que esse texto já fala uma coisa que eu vou falar mais à frente, que é a volta de Cristo. Cristo virá outra vez, tá certo? Mas vamos lá. Então, como é que alguém vai para o inferno? Alguém vai para o inferno no sentido de que, na verdade, todos vamos para o inferno, né? Até que Cristo nos alcance, nós entreguemos nossa vida a Cristo, todos caminhamos para o inferno, caminhamos voluntariamente. Isso começou lá no Gênesis 2 e 3, nos capítulos 2 e 3. Em que sentido? Deus cria o homem, cria Adão, cria Eva, dá plena liberdade ao ser humano. E ele diz, Adão, você só não pode fazer uma coisa, que é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente, o diabo, o enganador, ele engana Eva e através dela o Adão. E nós recebemos a maldição, a condenação, o castigo do pecado de Adão. Deus disse, no dia que você fizer isso, você vai morrer. E é o que acontece. Adão, que foi criado perfeito, foi criado imortal, digamos assim, ele começa a envelhecer, a adoecer e acaba morrendo, né? E assim a humanidade descendente de Adão. E aí você pode parar para pensar uma coisa e se perguntar, poxa, o que eu tenho a ver com Adão? Não fui eu que pequei, foi Adão. Mas aí é que está o engano, né? Porque não há ninguém que possa dizer que nunca pecou. Porque a gente mente, a gente engana, a gente desobedece o pai e a mãe, a gente engana os outros, a gente xinga alguém no trânsito, infelizmente. Então nós temos pecado diariamente. É muito difícil alguém que passe um dia sem pecar. Eu pelo menos falo por mim, infelizmente. Mas vamos lá, Romanos 3 e 23, eu vou citar aqui alguns textos que são bem conhecidos a respeito do pecado. Bem conhecidos, não tem nenhum texto muito esquisito. Romanos 3, 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus que foi colocada sobre nós no momento da criação, uma vez que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então todos pecaram, todos pecados, não há justo nenhum sequer. Paulo diz aqui em Romanos mesmo em citação a um salmo. Em Romanos 6, 23 diz assim, é um texto também muito conhecido, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Então o meu pecado, o seu pecado tem consequência, e a consequência é a morte, não é apenas a morte física. Lembra que eu falei daquele texto de Apocalipse 20? Apocalipse 20 fala da segunda morte, a morte eterna, que é o lago de fogo. É dessa morte que está falando o texto aqui. O castigo do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. O próprio Deus deu o caminho, ele teve a iniciativa e ele ofereceu o caminho. Ele que é o nosso Criador, ele tem a prerrogativa de dizer como é que alguém é salvo ou não. Entendeu? Porque muitas vezes a gente acha que quer ir para o céu, mas não quer nada a ver com Deus. Gente, o céu é a plenitude da presença de Deus. E se você crê no livre-arbítrio, pense comigo. Como é que você espera ser colocado à força no céu por Deus, Deus arrebentar o seu livre-arbítrio, digamos assim, né, entre aspas, e lhe colocar na marra no céu, sendo que você não quer estar com ele, você quer ir para o céu, mas não quer estar com Deus? Não faz o menor sentido, tá certo? Romanos 8 e 1, eu vou voltar a esse texto mais à frente, mas diz assim, portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós somos livres dessa condenação, dessa maldição, do castigo do pecado. Ainda mais um texto de Romanos. Eu poderia passar horas e horas falando de Romanos aqui, mas Romanos 5 e 8 diz assim, porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Então o ser humano, em sua condição natural, ele é um pecador. Ele está debaixo da ira de Deus, ele é um miserável, ele é maldito e vai receber sobre si o castigo das suas próprias más escolhas. A palavra de Deus diz, porque de que se queixa o homem? Queixa-se senão dos seus próprios pecados. Ou seja, nós pecamos e estamos caminhando voluntariamente para o inferno. Mas só que o próprio Deus, lá em Gênesis 3 e 15, o que a gente chama de proto-evangelho, ele disse à mulher que um dia o descendente dela iria esmagar a cabeça da serpente.
Muitos anos depois, Cristo Jesus, o descendente daquela mulher, fez isso. Ao morrer na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente, nos dando a oportunidade definitiva de não morrermos, não irmos para o inferno, mas irmos para junto do Pai. Tá certo? Então, como eu falei, Deus toma a iniciativa, Ele como Criador, de nos prover o meio para a salvação. É o que diz o texto de Romanos 5,8, que Ele prova o seu amor por nós. Tá certo? E isso acontece através de quê? Através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Vamos olhar aqui alguns textos rapidamente. João 14,6 é um texto muito conhecido que diz o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é Jesus falando em resposta a um questionamento de Filipe. Tá certo? Ele apresenta a Filipe que a única possibilidade de irmos ao encontro de Deus é através dele mesmo, Jesus Cristo. Tá certo? Então outras religiões, outras filosofias apresentam uma infinidade de outros meios que eles alegam poder se achegar a Deus. E a tentativa das religiões, de modo geral, é fazer a sua união com a divindade, seja que divindade for. Mas no cristianismo bíblico, especificamente, segundo a palavra de Deus, a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas mostram que Jesus Cristo é o único caminho a Deus. Ele que é o próprio Deus, Ele que é o Filho de Deus. Tá certo? Como eu falei, o texto de Romanos 1, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há também um texto muito interessante, Efésios 2, 8 e 9. Eu já li o texto de Efésios 2, 6, mas vamos lá, Efésios 2, 8 e 9, o que diz? É um texto bem conhecido, mas eu vou ler para você acompanhar comigo. Vamos lá, Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por meio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Ou seja, não é por meio daquilo que eu faço ou deixo de fazer, não é por rituais, não é por sacrifícios, não é por liturgias, é por um relacionamento de fé em Jesus Cristo. No momento que eu deposito nele a minha fé, a minha esperança, a minha confiança, aí sim eu tenho salvação. Tá certo? Porque é por meio dele. E diz aqui, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. E eu sempre falo isso, gente, por mais que eu quisesse fazer coisas boas, a minha inclinação natural é para o mal, é para os desejos egoístas da minha carne. Então é impossível que por meio da produção de obras, alguém possa ser salvo, mesmo que fosse a Madre Teresa de Calcutá, porque ela também foi pecadora, tá certo? Então, continuando, 1 João 1,9 diz o seguinte, 1 João 1,9. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, arrependimento. Romanos 12, 1 e 2, a mudança de mente. Mudança de mente. A mudança de mente é o quê? É arrepender, olhar para a minha vida e dizer, poxa vida, eu tenho errado com relação a Deus, com relação a outras pessoas e com relação a mim mesmo. Porque o pecado é isso. É nós errarmos com relação ao padrão de Deus para nós, seres humanos. E tá certo? Mas se confessarmos os nossos pecados, confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, porque a confissão, gente, não adianta só eu confessar da boca se eu não tenho interesse no meu coração de mudar de vida. Isso é balela, isso é tentar enganar Deus e Deus não se deixa enganar, é o que diz a palavra de Deus. Tá certo? Mas o arrependimento genuíno e a fé em Jesus Cristo não apenas para essa vida, mas para a eternidade, porque Cristo, ele morreu na cruz por nós, mas a obra da salvação não para aí, a obra da salvação continua na ressurreição, ele que foi o primogênito daqueles que ressuscitaram, conforme a palavra de Deus. Mas vamos lá, já caminhando para o final, Atos 1 e 11 diz o seguinte, Atos 1 e 11 diz o seguinte, homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Ou seja, a promessa daqueles anjos, quando Jesus foi elevado aos céus, era que Jesus voltará, e ele voltará. Nenhuma das suas promessas ficou sem se cumprir, exceto as que ainda irão se cumprir. Tá certo? 2 Pedro 3, 8 a 10. Vamos ver o que diz 2 Pedro 3, 8 a 10. 2 Pedro 3, de 8 a 10.
Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Então Pedro está falando aqui num contexto onde as pessoas questionavam por que Jesus estava demorando. Por que ele está demorando? Por que ele está demorando? É porque ele não volta mais. E isso há 1900 anos atrás. Imagine hoje, né? No século 21. Com certeza tem pessoas que vão dizer, Jesus não volta mais, está demorando demais. Mas não, ele está cada dia mais perto. Tá certo, gente? E Mateus 28:20 diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos, de uma maneira presente por meio do Espírito Santo, mas nessa esperança, na esperança do seu retorno. Tá certo? E só para terminar, olha só o que diz 1 Coríntios 15, 19 a 22. 1 Coríntios 15, 19 a 22. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, porque muitas pessoas colocam Jesus como um mestre, como uma pessoa iluminada. Não, Jesus ele foi o nosso Salvador e deve ser o nosso Senhor. Mas olha só, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, o nosso castigo, Adão como nosso representante de quem recebemos esta maldição, em Cristo todos serão vivificados. Então, perceba aqui que a oportunidade que nós temos em Cristo de reverter essa maldição, tá certo? O meio já foi dado, Jesus Cristo. A iniciativa já foi dada. Deus, ele mandou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, a decisão que cabe a nós, que deve ser tomada com urgência. Por isso que eu faço essa pergunta, a primeira pergunta que eu faço. Se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Não estique essa decisão. Reflita, pense bem. Mas não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, tá certo? Porque ninguém sabe o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Ninguém sabe se vai trabalhar e volta para casa. Então hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de conversão, hoje é dia de salvação. Entregue a sua vida a Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E assim você será salvo, assim você irá para o céu. Amém? Deus abençoe cada um de nós.